Olá, estudante! Seja muito bem-vindo a mais uma videoaula. Na videoaula passada nós vimos este método de estudo da qual quero lembrar para você, resumir novamente com esta única frase: aula dada, aula estudada hoje. No entanto, na realidade da faculdade à distância, você deve estar se perguntando: mas como que eu vou viver esta dica de aula dada, aula estudada hoje com a ferramenta da educação à distância, uma vez que eu não estudo polo todos os dias assistindo aula, eu não tenho aula com tantas frequências e, infelizmente, uma das reclamações de alguns estudantes de educação à distância, pelo incrível que pareça, é a falta de videoaulas. Eu, por exemplo, acho que, na minha experiência particular, na instituição da qual sou matriculado, eu acredito que realmente a quantidade de videoaulas sejam poucas. Às vezes eles têm a ideia de que basta entregar a apostila e tudo bem, E às vezes as videoaulas são bem resumidas. Porém, dá para a gente aplicar este método de uma maneira que vá nos proporcionar um bom aprendizado. E claro, lembrando que o nosso estudo, o nosso aprofundamento é pessoal. Nós não devemos apenas parar ali naquilo que nos é proposto, na apostila, nas videoaulas, mas devemos nos aprofundar no nosso curso, nas nossas disciplinas, para buscar sempre a excelência, correto? Mas enfim, existem vários modelos de educação à distância, vários portais, vários ambientes virtuais de aprendizagem. Então não vou poder aqui falar sobre detalhadamente, sobre cada um, até porque eu não conheço todos. Então eu vou falando aqui e você vai fazer uma adaptação de acordo com a tua realidade. Por exemplo, existem instituições que têm vídeo, que têm aula ao vivo e é transmitido via internet, por exemplo, uma vez por semana tem aula ao vivo. Outras ficam apenas com as aulas gravadas, ou você pode estar numa modalidade de educação semipresencial, que você pode ter aula presencial com o professor presente, uma vez por semana. Enfim, existem vários modelos de educação à distância, ou semipresencial. Então, vamos começar falando sobre, neste caso você esteja estudando nessa instituição que dá aulas ao vivo, Então, ou indo ao polo presencialmente, tendo aula ao vivo, ou assistindo a aula ao vivo sendo transmitida via internet. Então aqui, obviamente, fica fácil. Se você está assistindo esta aula via internet de alguma disciplina qualquer, você já sabe. No mesmo dia que você está assistindo essa aula, você vai o quê? Vai estudar essa aula, um texto sobre esta aula, pegando a apostila, buscando informações sobre este tema abordado na aula e fazendo anotações das partes mais importantes. Aí você vai me dizer: mas Anderson, a aula é transmitida tarde, já é transmitida às 7h30, 8 horas da noite, vai terminar 10 horas, quando termina eu quero dormir. Então é aquele processo que falei: se você for dormir depois da aula, você vai perder boa parte das informações. Depois, para ser gravada no teu cérebro, na tua mente, na tua memória, vai ser uma dificuldade muito maior. Se você quer aprender com certa facilidade, você tem que estudar no mesmo dia que você está assistindo essa videoaula ao vivo. E aí pouco importa se termina 9h30, 10 horas, 11 horas, você tem que fazer esse esforço de passar, pelo menos depois desta aula, 30 minutos a 40 minutos estudando o assunto dessa aula. Senão você vai estar desperdiçando tempo. Então aqui fica a dica muito importante, por exemplo, para quem, assim como eu, gosta de futebol. Se a aula, por exemplo, na tua instituição inventa de colocar a aula logo na quarta-feira, ou na quinta, para quem assiste a TV por assinatura, nos dias que tem jogos de futebol. E aí o que acontece? Termina a aula na hora do jogo, ali perto de 9h45, 10 horas. E aí você fica naquela, vou estudar o assunto ou vou assistir o jogo? E agora? E agora? Então, você tem que ser forte, você tem que preferir o estudo, porque o jogo você pode ver os gols depois. Agora, se você dormir, as informações serão perdidas. Você pode recuperar depois, lendo
assistindo novamente a aula? Pode. Porém, o que vai acontecer? Você vai estar, primeiro, fazendo um esforço maior, indevido, e segundo, perdendo tempo. Né? Porque você imagina, eu assisti a aula ao vivo aqui, mas fica gravada no portal, eu assisto depois. Né? Aí você vai passar mais 1 hora depois assistindo a aula novamente para poder reter a informação que você perdeu porque você foi dormir. E aí o que acontece? 1 hora que você deveria estar empregando lendo um livro, fazendo atividades complementares, né? ou até algum momento com a família, né? Para não ficar tão, já que não estaria tão agoniado com o calendário acadêmico. Aí você vai ter que reassistir uma aula porque você assistiu de qualquer jeito, porque procrastinou fazendo outras coisas. Então, muito cuidado com isso. Assistiu a aula que é transmitida ao vivo, foca assistindo aquela aula e no mesmo dia, né, vai estudar o assunto daquela aula, certo? Porém, o que acontece é o seguinte, a maioria das instituições de educação superior que dão cursos de graduação online, né, ou pós-graduação, boa parte delas deixam as aulas, videoaulas gravadas, né? Infelizmente a gente acontece vendo isso, às vezes você vê que a gravação dos caras é um pouco antiga, né? Por exemplo, se você assistir uma videoaula e alguém cita como rede social Orkut, você sabe, esse negócio foi gravado há muito tempo e a instituição vai só usando, porque às vezes é mais cômodo para a instituição, pega lá, deixa gravado e vai só reutilizando. Na minha opinião, deveria-se ter aulas ao vivo, né? Até para que tenha ali o conteúdo todo pronto, mas aí na disciplina se deveria ter uma aula ao vivo, principalmente tirando dúvidas de alunos, né, com apontamentos de algumas coisas que os alunos querem se aprofundar, e muitas vezes nas videoaulas na apostila não está tão aprofundada, mas enfim, aí é com a instituição de ensino, né? Mas normalmente é assim, aulas gravadas, né? E no exemplo da minha instituição, cada disciplina tem as suas unidades, né? Dependendo da carga horária, mas normalmente são 2 unidades. E em cada unidade existem 4 videoaulas de mais ou menos 15 minutos cada, né? Dando um total de uma aula inteira, né? Uma aula dividida em 4 vídeos, mais a apostila, né? E o que acontece? Essa é toda a carga horária daquela disciplina. Então você tem que saber manusear de como utilizar aquela videoaula de uma maneira que vai fazer com que você tenha um aprendizado maior. Então eu gostaria de dar 2 sugestões, né? Lembrando que são sugestões, né? Você vai adaptando a tua realidade e de uma maneira que você vê que você está tendo um resultado maior. Está certo? Então o modelo número 1 que eu gostaria de falar é o seguinte: você assiste as 4 videoaulas de 15 minutos, né? Assiste todas as 4 videoaulas numa lapada só e depois vai estudar a apostila, né? É um modelo ideal? Não, mas é um modelo mais para quem tem um tempo livre, né? Um tempo maior livre, que você assiste passa essa 1 hora, pouco mais de 1 hora assistindo essas 4 videoaulas na lapada, depois passa um longo período, 2, 3 horas estudando a apostila inteira ali, referente àquelas 4 videoaulas, né? É mais complicado, muitas vezes não vai dar tempo de você estudar toda a apostila referente às aulas e acaba que você fica com aquela estudando, deixando de estudar um conteúdo que foi dado na aula. Mas se você tem um tempo livre de passar aí na lapada um dia todo estudando, mas eu sei que não é o caso de todos, não é verdade? Então, o recomendado é esse modelo número 2 que eu gostaria de propor para vocês, que é o seguinte: assiste uma videoaula apenas e lê a parte da apostila correspondente àquela videoaula. Então, muito simples. Então, claro que aqui você precisa estar sempre olhando o calendário acadêmico, né, para você ver até que dia que você tem para realizar as atividades daquela disciplina, para você não virar uma bola de neve, né, e acabar chegando no dia da prova e ainda não ter concluído, né, a leitura das apostilas e nem assistido às videoaulas. Então, você olhando, né, por exemplo, você tem a disciplina X, você tem 2 unidades e você tem 2 semanas para realizar as atividades, para concluir as atividades dessa disciplina. Então, o que você vai fazer? Você vai assistir uma única videoaula,
Esse aqui é ótimo para quem tem pouco tempo, não tem tanto tempo livre assim para passar 3, 4 horas estudando. Principalmente você que tem 1, 2 horas livre por dia, esse é o modelo ideal. Você assistir uma videoaula com toda atenção, né, com toda calma, né, prestando atenção ali no que o professor está falando. E logo após assistir essa videoaula, você vai pegar a apostila e na parte que está correspondente àquela videoaula e vai fazendo as anotações no caderno das partes mais importantes. Algumas vezes, pela videoaula ou pelo conteúdo que está na apostila, você demora até menos. Então, às vezes, dá até para você, num período de 1 hora, dá para você até assistir 2 videoaulas, né? E aí se estender mais na apostila. Mas é por isso que eu falo, é importantíssimo, porque você for dividindo certinho, né? Uma videoaula e a parte da apostila correspondente àquela videoaula, você consegue estudando pouco, mas com qualidade. Né? Você não precisa ir se matando. Claro que você precisa olhar o calendário acadêmico. Então, por exemplo, você pode, nesse exemplo que eu dei, segunda-feira, videoaula 1 e a parte da apostila. Terça-feira, videoaula 2 e a parte da apostila correspondente. Quarta, videoaula 3 e a parte da apostila correspondente. Na quinta, você já fecha assistindo a quarta aula daquela unidade, mais a parte correspondente da apostila. Aí sexta-feira, olha aí, você tem tempo livre para quê? Fazer uma atividade complementar, responder os questionários, né? Responder as atividades dos exercícios das aulas. Né? Então você acaba não acumulando aquilo dali e não estudando de qualquer jeito. Ou você pode mesmo fazer o seguinte: terminou na quinta, na sexta você já vai para a videoaula 1 da unidade 2, né? Seguindo a mesma sequência para não acumular. Né? Porque há algumas vezes que o calendário, pelo menos já acontece na instituição, coloca duas disciplinas, né, para serem realizadas no mesmo período. Então, para você não acumular, você já dá esse jogo de cintura. Já sobrou um tempo aqui, você já adianta da semana que vem para não ficar acumulado. Né? Então, porque sempre pode acontecer algum imprevisto, alguma coisa, né? Você tem essa 1h30 para estudar, por exemplo, mas vai que você voltando do trabalho, acontece um acidente, um engarrafamento se estende, né? Ou nem mesmo acidente, às vezes só mesmo chuva, alguma coisa, algum incidente, alguma obra, né? Deus o livre de acidente, né? Mas alguma obra, alguma coisa faz um engarrafamento inesperado e você não perde aquelas 2 horas que era para estudar. Então, quando possível, sobra assim, já adianta da semana seguinte para poder você concluir o conteúdo com calma, né, dessa maneira, estudando a videoaula em seguida na parte correspondente da apostila. Mas aqui atenção, as videoaulas elas não são uma repetição da apostila. A videoaula ou a aula em si, o que é a aula? Na aula você não está estudando necessariamente. O estudo, como nós vimos na aula anterior, é você sozinho. Né? Você sozinho, você mergulhando no assunto, você escrevendo, etc. Na aula, você está assistindo uma explicação. Né? Então, quando você está assistindo a videoaula, ou quando você está numa aula presencial, você está assistindo uma explicação. Você está entendendo aquele conteúdo. Você está ali tirando suas dúvidas. Você está vendo ali uma explanação sobre determinado conteúdo. Então, tem coisas que está na videoaula que não estão na apostila, e tem coisa que está na apostila que não está na videoaula. Então, se complementam, então não negligencie. Né? Então, tem gente que vai fazer prova e diz, olha, o conteúdo que foi cobrado na prova não tinha na apostila, não tinha na videoaula. E, por exemplo, eu já vi gente na faculdade, né? Uma vez estava lá o senhorzinho reclamando, né? Porque disse que a prova estava difícil, que a apostila era grande demais, que ele não tinha como ler aquela apostila toda, enfim. Então, nós não podemos negligenciar, correto? Assistiu a videoaula e vai ler a parte da apostila correspondente, fazendo as suas anotações das partes mais importantes. Né? Sentiu que tem alguma coisa, conteúdo frágil, né? Que você acha que deveria aprofundar mais, ou alguma parte que está na apostila
mas não tem na videoaula explicando, que acontece muitas vezes, mas você não entendeu muito bem, né? Então você pode usar os recursos na internet, você tem várias explicações, professores com videoaulas, né, até mesmo gratuitas na internet sobre determinado tema, alguma palestra, né, ou algum texto que está mais didático, que você possa aprender mais, então você possa mergulhar, né? Por isso é importante você não deixar as coisas para a última hora, né? Assiste ali nesse exemplo que eu citei, né? Segunda, terça, quarta, aí na quinta completando a quarta videoaula, aí você tem a sexta, você já pode ir realizando essas coisas, né? Uma outra dica é você realizar as atividades, né? Os exercícios que tem no portal. Primeiro porque normalmente vale ponto, né? Normalmente colocado ali como ponto do portal, e também é contado com a presença do aluno, né? Para ver que ele realmente está assistindo às aulas, está realizando as atividades que é proposta no curso. Mas eu quero que você faça as atividades como um método de fixação do conteúdo, né? Quando possível, até realizar a atividade no mesmo dia, exercícios no mesmo dia que você está assistindo a aula, né? É claro que já é mais complicado, porque normalmente as atividades vêm da unidade toda, né? E você não vai estudar a unidade toda num dia. Aí você achar na internet algum exercício referente àquele tema que você está estudando, é bom fazer. Porque como nós vimos na aula anterior, a importância de, mesmo nas escolas, né, o professor passar dever de casa, porque automaticamente ele vai estar fazendo exercício, vai estar fixando aquele conteúdo que foi ensinado, né? Por exemplo, a maioria das pessoas que eu vejo com dificuldade para tirar a carteira de motorista, né? E aí você chega para a pessoa e fala, você está fazendo simulado? A pessoa fala, não. Você ensina ela a fazer simulado, ela passa na prova teórica, né, do Detran. Por quê? Porque ela começa a fazer a repetição daqueles exercícios, o conteúdo que ela aprende na autoescola, que entrou por um ouvido e saiu pelo outro, ela não conseguiu aprender. Fazendo exercício, ela decora, né? Ela aprende, né? E tira nota alta. Da mesma maneira aqui. Então não negligencie os exercícios, faça de maneira séria, né? Buscando responder correto, corrigindo-se, né? Buscando insights, se você achar em relação ao curso que você faz, buscar essas opções para você fazer exercícios, né? Essas atividades são de extrema importância. E a dica final nessa adaptação do método de estudo para a educação à distância, eu quero falar em relação à revisão do conteúdo para a prova. É claro que nós sabemos que estudando dessa maneira correta, sempre estando em contato com o conteúdo, né, nós não precisamos estar nos matando, né, na véspera da prova e aquela loucura que nós vemos muitas vezes. Porém, como muitos têm pouco tempo de estudo, né, disponível por dia para estudar, acaba sendo necessário revisar o conteúdo. Mas veja bem, eu estou falando que você precisa revisar o conteúdo. Eu não estou dizendo que você tem que deixar para estudar o conteúdo no último dia. Então, como uma maneira fácil, uma maneira que eu uso, é o método que eu uso para revisar o conteúdo e ter uma fixação maior na mente para aprender, né, e não simplesmente lembrar na hora da prova e esquecer. Lembra do teu caderno que foi falado para você ir anotando, né, que eu sempre estou falando aqui para você ter o teu caderno para anotar as partes mais importantes? Então, quando chega nas proximidades da prova, na véspera da prova, ou quando há tempo no mesmo dia, o que eu faço? Eu pego o resumo que eu fiz da disciplina e faço um resumo do resumo, né? Ou seja, durante o semestre, né, eu fui anotando as partes mais importantes daquela disciplina, correto? Então, para estudar para a prova, o que eu faço? Na véspera da prova ou no dia da prova, quando há tempo para isso, eu pego esse texto que eu fiz o resumo, essas partes mais importantes, eu leio, vou lembrando de tudo aquilo e vou com a outra folha em separado, anotando as partes mais importantes desse resumo que já foi feito. Então há coisas que eu vejo que não é necessário anotar, porque eu já tenho uma fixação maior na mente, né? Então aquelas que eu acho mais difíceis, quando eu não fixei tanto, eu vou anotando ali, vou refletindo, né? Porque aí já vai ficando mais avivado na mente, vai ficando mais fácil, né?
e anotando, sempre escrevendo. Esse é o método que eu uso, né? Eu anoto tudo no meu caderno, né, as partes mais importantes, e na véspera da prova, né, nas proximidades da prova, eu releio aquilo e escrevo as partes mais importantes, principalmente de conteúdos que talvez já tenha alguns dias que eu não tenho contato, porque eu estava realizando as atividades de outra disciplina, né? Outra forma de você fazer o resumo, que terá uma lição aqui nesse curso a respeito, são os mapas mentais, né? Não vou me aprofundar porque na lição você já vai saber o que é um mapa mental. Mas ali você escrevendo, desenhando ali, puxando setas, usando cores ali, facilita demais para você ir aprendendo o conteúdo, revisando o conteúdo. Então, no mais, é isso, né? Lembrando que sempre o processo educativo é uma adaptação, né? Nós somos seres humanos capacitados, dotados de sabedoria, temos todas as capacidades de aprendermos, mas é aquela, cada um tem uma maneira de aprender, uns aprendem mais fácil, outros aprendem com um esforço maior, né? Então você vai ver, por exemplo, na próxima lição, que tem só um texto, você vai ver, por exemplo, facilidades, né, para você decorar usando diversos meios como áudios, né? Você, como eu disse, esse resumo que eu fiz, vamos dar um exemplo, eu fiz esse resumo com as partes mais importantes que eu achei na apostila. Então eu pego um gravador e leio todo aquele resumo, depois eu vou ouvindo, porque tem gente que tem uma facilidade maior de aprender ouvindo. Então você grava a sua própria voz, falando aquele conteúdo e vai ouvindo e refletindo, anotando alguma ponderação que você tenha sobre aquilo, e ali você vai ficando mais fixo no cérebro, vai sendo algo mais com mais sentido para o cérebro decorar, para ficar no neocórtex, e aí você ficar nessa memória de longo prazo, tirar uma boa nota e, mais do que isso, aprender de fato para poder aplicar depois no mercado de trabalho, na sua vida, enfim, né? Não somente aprender por uma vaidade, mas ter um uso verdadeiramente, não somente ter um diploma, mas de fato ter um conhecimento que possa ser usado com eficácia depois. Então essa foi a nossa videoaula, né, adaptando ao modo da educação à distância. Espero que tenha sido útil, e foca nos estudos e persevere no curso, né? Ponha as dicas em prática e possa também estar partilhando, né, se te serviu, se não te serviu, né, mas persevera, né, porque às vezes a mudança, os frutos não vão dar de um dia para a noite, é necessário uma sequência, colocando em prática, e nós vamos vendo o resultado aparecer. Então, até a próxima aula, até a próxima lição.